Fala, galera. Primeiro episódio aqui do C3Cast, o podcast do C3 Network. No episódio de hoje a gente vai pular um pouquinho, a gente vai fugir um pouquinho aí do script que estava pré-definido. A gente vai falar um pouquinho sobre o C3, mas vamos ouvir a opinião de alguns dos membros aí do nosso projeto, certo? Eu vou falar um pouquinho aqui o que é o C3, para quem não conhece, conhecer. C3 nada mais é do que um grupo de contadores que se reúnem todos os meses para falar de determinado tema que foi pré-definido aí no mês anterior. E esse projeto ele tem como objetivo trazer novos contadores para trazer novas soluções para dentro de todas as empresas de contabilidade dos membros que fazem parte, certo? Eu vou apresentar aqui alguns convidados, na verdade não vou apresentar, vou pedir para que eles se apresentem, começando aqui pelo Humberto, que foi um dos primeiros nomes aí a ser lembrado quando a gente foi realmente fundar, digamos assim, o C3. Inclusive vai ser o segundo episódio, se Deus quiser, falando um pouquinho sobre a fundação. Vai participar comigo Jackson e PH, que são os outros dois cofundadores aí do C3. Mas eu queria que o Humberto se apresentasse aí e falasse um pouquinho de você, para depois a gente seguir. Bom, sou Humberto, contador de formação com pós-graduação em MBA e Direito Tributário, né? Fui convidado do C3 através do meu sócio, né, do Sami, e recebi o convite através do Jackson, né, com essa intenção de fazer essa troca de experiências, né, porque independente da condição e da situação que cada um dos participantes estejam no seu negócio, é sempre importante não só da parte técnica, mas também da parte de gestão. Então, foi um diferencial lá para a gente, quando a gente iniciou nessa jornada, justamente sobre sair um pouco mais da operação, de entrar aí nessa questão de gestão mesmo de pessoas, gestão de processos. Então, está sendo bastante proveitoso a troca de experiência e é isso. Show. Diana? Sou Iana, sou diretora de Gente e Gestão da MQ, estou há 6 anos na casa. Desde a formação que eu estou na trilha de conhecer e me aprofundar em gestão de pessoas. Gente e Gestão vem sendo o meu maior pilar, assim, de fato. Venho tentando, de fato, aprender e lidar com pessoas. Acredito que é totalmente importante a gente conhecer esse universo. Então, sou contadora, apaixonada por gestão de pessoas e venho participando aí desde o início do C3 e vem sendo uma troca muito importante, muito rica, por estar ao lado de outras pessoas, outros profissionais que eu me identifico bastante. É isso. Show. Como eu tinha falado, a gente não vai explicar um pouquinho sobre a origem do C3 hoje, né? A gente vai deixar esse episódio realmente para ser com o PH e com o Jackson, que foram os outros caras que me ajudaram nesse projeto. Só que eu queria falar um pouquinho da minha experiência e ouvir um pouquinho da experiência de vocês com relação à importância do network dentro da nossa empresa. Então, tipo assim, eu tinha uma cabeça totalmente diferente, uma cabeça totalmente limitada antes de começarmos a nos reunir. E aí, numa reunião específica com o PH e com o Jackson, a gente definiu isso. E eu entendi a real necessidade de conhecer novas empresas, conhecer novos negócios, porque nem tudo que eu estava falando era a palavra de rei. Na verdade, quase nada do que eu falava faz sentido hoje em dia. Então, eu estou mudando minha opinião com o tempo. Algumas coisas eu ainda não mudei, mas a gente começa a divergir com relação a isso. E o network tem justamente esse objetivo, de fazer com que você entenda que nem tudo que você pensa, na verdade, quase nada do que você pensa é verdade. Pode ser verdade para você naquele momento, na sua realidade, mas quando expande um pouquinho, realmente muda o negócio. Então, me tirou um pouquinho do operacional dentro da minha empresa, sempre volta, porque como é um escritório menor, eu preciso voltar um pouco para a operação, mas eu estou sempre tentando trabalhar mais afastado. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que foi que mudou na empresa de contabilidade de cada um de vocês depois do início do C3? Pode começar. Trazer as experiências, né, de todos, assim, de uma forma macro e micro ao mesmo tempo. Porque por mais que a gente traga o tema naquele encontro, a gente consegue discutir bastante. Como o Hernando trouxe, divergir faz com que a gente empaque, né, em alguns assuntos e traga um certo desentendimento, algumas vezes, uma certa confusão mesmo de pensamento, e a gente acaba repensando e vendo com outro olhar. E, embora nós tenhamos, né, vários perfis de empresas e de contabilidade, de contadores, né, uma média de idade também diferente, a gente consegue abarcar de diversas formas.
o jeitinho de cada um, a forma como gera e como lida, vai trazendo essa diversidade e trazendo essa pluralidade, faz com que a gente vá implementando coisas diferentes. Além de sistemas, né, que a gente trocou, parcerias que a gente instituiu também lá dentro, conversar sobre o cenário, as dificuldades, faz com que a gente leve também para as nossas lideranças dentro da empresa e compartilhe. Então, eu acho que, além do network, né, como o próprio projeto já traz para a gente, poder, de fato, não só permanecer ali com a gente, com os gestores, mas poder compartilhar do que a gente conversa diariamente com as pessoas que estão na equipe. Então, a cada encontro do C3, eu sempre levo os principais pontos que a gente discutiu, né? Como é que os outros escritórios, as outras empresas trabalham. Trago para as lideranças lá da MQ, para que a gente possa compartilhar também. Estruturar alguns pontos que ainda não estavam estruturados. Desde o primeiro encontro sobre precificação que o Jackson trouxe, a gente sempre acaba vendo o nível de maturidade, né, de algumas coisas que a gente não possui, então a gente vai implementando. Então, de uma forma bem... a cada encontro, mesmo que seja no meu, que eu falei sobre gestão de pessoas, eu peguei um pouquinho de alguma coisa que alguém falou, que implementa. Eu lembro, como hoje, quando o Jason falou de como aplica lá no Shopping Contábil aquela questão do prêmio no final do ano, não sei se vocês lembram. Rateia com todo mundo e se o setor tem multa, desconta, e aquilo faz com que, de fato, todo mundo ali trabalhe em equipe, é um time. Eu achei massa trazer... Não apliquei isso na MQ, mas de uma forma a gente já discute formas de... outras maneiras de implementar algo nesse sentido, para que esse sentimento de unidade da equipe seja ainda mais fortalecido. Então, assim, diversas coisas foram possíveis de implementar, de fato, ouvindo a história e a experiência de cada um. Top. E a tua? Cara, sendo bem franco com você, a palavra network eu acho que define bastante a nossa profissão, né? A gente sabe que não só internamente a troca de experiência, independente do porte e do nível de maturidade que cada empresa esteja, é de extrema importância, porque muitas vezes uma empresa considerada de porte menor não necessariamente vai ter passado pela experiência que a empresa maior passou, então independe do porte, né? Então, assim, tanto na prospecção de clientes quanto na troca de experiência, a palavra network eu trago muito para a nossa profissão, porque é algo que define, é algo que de fato movimenta o nosso negócio como um todo. Então, independente do nível de maturidade, é bastante interessante. A gente buscou, de fato, algumas implementações, como a Iana bem frisou aí, troca de sistemas que a gente não conhecia, que achou interessante. A gente acaba antecipando, às vezes, erros que os outros colegas cometeram. Disse, bicho, não vai por esse caminho, já vai direto para esse sistema aqui, porque a gente testou todos os outros, e esse daqui foi o que melhor se enquadrou à realidade, ao contexto do nosso negócio. Então, assim, é de fato um acelerador empresarial, posso chamar assim, porque acaba que, independente do porte, as experiências individuais fazem com que todos ali antecipem alguns problemas que possam vir a acontecer, né? Principalmente como a Iana falou, então, a parte de gestão de pessoas é de extrema importância, né? Independente de qualquer coisa, a gente precisa ter CPFs fortalecidos para que a gente possa ter um CNPJ forte, porque sem pessoas a gente não tem negócio, não tem empresa que se sustente. Então, assim, é de muita valia, né? É uma troca muito boa a cada encontro nosso, porque a gente não só discute, muitas vezes até a gente nem se restringe tanto àquele tema específico que foi colocado em pauta naquela reunião. A gente acaba trazendo outras situações, porque um assunto vai ligando a outro, que a gente relembra outra coisa que a gente já discutiu anteriormente. Então, é de fato uma construção, né? É algo fenomenal para o nosso crescimento, né, enquanto classe de contadores. Então, essa união é algo que a gente pode dizer até que é novo aqui no nosso estado, né, porque sempre houve uma concorrência velada, algo que as pessoas enxergavam o outro como um inimigo em algumas situações, e eu não vejo que isso, para mim, particularmente, não existe. Cada um tem a sua oportunidade, cada um tem o seu diferencial, independente do porte que cada empresa contábil que está lá no C3
tem algo diferente a ser agregado, uma forma de atendimento, uma forma de gerir pessoas, uma forma de processos. Então, cada um tem o seu diferencial no mercado e cabe a cada um entender e saber qual é o tipo de cliente que vai querer. Então, cara, é surreal, assim, a troca de experiência. E teve até uma publicação esses dias, que eu não lembro quem foi que colocou, que mostrou que no topo todo mundo está se ajudando e não se degladiando como a base pensa que acontece. Então, só depois de entrar no C3 é que realmente eu tive esse entendimento. E eu vi que a guerra não era mais por clientes, era mais por mão de obra, se você prestar atenção. Então, a guerra entre as empresas de capital intelectual é realmente pela mão de obra, que é uma mão de obra meio escassa. E falando um pouquinho das nossas regras, a gente tem algumas regras, algumas normas, digamos assim, que todo mundo precisa entender para poder entrar. Que é que ninguém pode aliciar o cliente de outra pessoa, de outro membro do grupo, ninguém pode aliciar outro funcionário do grupo também. Então, algumas pessoas não conseguiriam lidar com isso. E a escolha de vocês para o grupo realmente foi algo que a gente passou mais tempo pensando do que o próprio C3. A gente não pensou muito em nome. C3 nada mais é do que 3 contadores, para quem não sabe. Nada mais é do que isso. A gente não pensou muito em o que faria a transformar o C3 num negócio, trazer uma rentabilidade para o C3, mas a gente passou dias pensando em quem convidar para o C3 para poder pensar se aquela pessoa cumpriria ou não essas regras que a gente tem, que são básicas, que são regras éticas, mas que muita gente não respeita. E aí eu queria saber de vocês, com relação à equipe que está hoje, qual a nota que você daria para cada um dos membros? Não precisa citar, mas, eu acho que precisaria ter uma pessoa com tal perfil, eu acho que não falta ninguém, eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Sendo sincero, né? Bicho, eu acho que falta mulher no mercado pra gente levar pro C3. Mas falta no mercado para entrar no C3, né? Sim. Tá. Não conheço, não posso dizer também que falta mulher de forma geral, né? Pra não trazer uma polêmica aqui, machista. Até porque nos processos seletivos lá, normalmente a gente sempre está recebendo mais currículos de mulheres do que de homens. Mas estudantes. Até no Forms, estudantes. Profissionais, eu particularmente conheço muito mais contadores do que contadoras. Até no Forms que a gente soltou, a gente só teve uma mulher. Uma mulher. Foi. Ou foram 2. Então, assim, de fato, as pessoas não chegam tantas mulheres. Então, eu sinto falta dessa presença feminina no grupo da gente. Mas com conteúdo, como forma de agregar mesmo, eu acredito que todo mundo ali se entrosa muito bem já. Então, tanto que quando a gente ia abrir para entrar naquele grupo, eu fui uma das pessoas, não, bicho, bora outros grupos, formar outras equipes, assim, de uma forma, mas não para o nosso, porque eu acho que a gente já está bem alinhado, já tem um relacionamento bacana, já não é mais um problema pensar em um não cumprimento dessas regras, que talvez no início a gente fosse meio pé atrás em algumas situações. Então, acho que está bem tranquilo nesse sentido. Acho que a gente consegue ter um relacionamento, de fato, fortalecido já. E acredito que todo mundo, não vou dizer que é nota 10, né? Porque eu sou um pouquinho difícil para 10, mas todo mundo tá com 9,5 aí, bem de boa. Acho que todo mundo entrega o que é para ser entregue. E aí, já deu toda a rodada, né? Só falta um encontro para finalizar esse primeiro C3. Então, eu acho que deu uma esfriada, porque é natural, no finalzinho. Mas aí a gente já tem novas oportunidades de fazer coisas diferentes a partir de agora. Então, acho que não é mais pela rotina cansativa que todo mundo tem, a correria, a gente acaba não se dedicando 100%, né, em alguns casos, mas de uma forma geral, uns 3 puxõezinhos de orelhas, né, que foram necessários do início, no meio até. Acho que tá. Mas esse lance, só pegando esse gancho do cansaço, antes de passar para você, a gente tá vendo, pelo menos eu particularmente, estou vendo que depois do C3 eu consegui operacionalizar dentro de 4 empresas de contabilidade, que 2 são de dentro, uma veio por dentro do C3 também, e a outra já tinha anteriormente, porque eu consegui me desprender do próprio C3 e me envolver com as pessoas que faziam parte. Então, a gente não para que o pessoal entenda também, a gente não trabalha muito pelo C3, mas trabalha mais com as pessoas que fazem parte do grupo para trazer informações para o nosso. Tanto é que sempre tem uma dúvida ou outra no grupo. A galera vai lá, responde ou não responde. Quando não responde no grupo, quando não fala no grupo, eu busco outras pessoas também, no particular. Hoje eu estou dentro da empresa de outra pessoa do C3, já
pergunto muita coisa para vocês também, sempre a gente tá trocando figurinha, e é só para que a gente entenda que a gente não trabalha para aquele encontro, só a pessoa que está realmente encabeçando aquele mês. Então é um trabalho que a gente, sei lá, quanto tempo você demorou para fazer o seu? Um dia, 2 dias? Menos. 1 hora. 1 hora. Mas aí eu falo da correria, mas no sentido da gente estar envolvido nesses outros projetos dentro do próprio C3. Tipo, o podcast é algo que a gente está há 3 meses tentando fazer. O evento que a gente quer muito fazer. E vamos fazer. Também, então a gente precisa de fato, enfim, organizar melhor, porque a dinâmica de todo mundo é muito corrida. Imagina, sim, mas a nota dos membros. 2, 3. Pronto, se eu sou ruim, meu Deus do céu. Eu sou um cara muito criterioso, né? Assim, de verdade, 10 eu não daria nem para mim mesmo, porque perfeito não existe, né? A gente, somos seres em constante evolução, mas assim, cara, eu lhe digo que é uma nota extremamente positiva. Não vou dar uma nota pontual, mas essa troca, essa entrega, ela existe de fato. E é aquela coisa é dar sem receber, vamos dizer assim. É algo que é muito recíproco de todas as partes. De, bicho, aqui a gente trata dessa forma, tem esse modelo de documento, a gente sempre compartilha informações de fato que a gente pode ser considerado até que é sigiloso, que exigir um trabalho individual para cada um providenciar, para cada um construir aquilo lá, e a gente não tem nenhuma vaidade com relação a isso, de compartilhar informações. Porque o que a gente tem em mente como pilar e busca nesse encontro, no C3 Network, é de fato criar, consolidar a nossa classe, né? Que por muitos anos a gente viu aí discussões, desuniões, e a gente busca de fato criar essa união, porque uma classe unida, né, é uma classe muito mais forte. A gente vê aí, eu não vou falar de classes específicas, mas a gente sabe que tem outras classes aí que são bem unidas, assim, é quase que aquela história de mexeu com todos, e é isso que a gente de fato busca, né? A gente busca de fato criar uma classe forte, né, para que a gente possa de fato atingir novos horizontes, porque a nossa profissão, ela inclusive está numa crescente mudança, e uma mudança de fato em todos os sentidos, de não operacionalização mais, né, da parte operacional ser algo cada vez mais simplificado e mais básico, com o advento de tecnologia, automação, e de fato a gente se tornar consultores empresariais, de fato entrar nessa parte não só de gerir o nosso negócio, mas auxiliar na tomada de decisão e de gestão dos nossos clientes. Então, com relação a isso, assim, a satisfação é muito positiva de participar do grupo. Fazer uma pesquisa justamente por conta dessa entrega aí, que eu acho bem interessante. E, de fato, é aquela entrega mesmo. Vocês viram aí que saiu um negócio novo, uma DIRB, e aí eu não vi nenhuma matéria, e aí alguém vai lá no grupo e posta já mostrando o caminho. E então, ontem, assim, o que aconteceu ontem, né, no grupo, chegou lá e perguntou, alguém já fez a DIRB aí e tal, o Thiago foi lá e mandou o passo a passo com print. Pô, isso aí você manda no grupo da sua empresa para os seus funcionários e olhe lá. Quando não manda pesquisar e chegar um grupo de WhatsApp com profissionais que, teoricamente, são seus concorrentes e mandar um passo a passo com print, dando consultoria, porque ele está dando consultoria externa num cliente lá em Minas Gerais, eu acho, alguma coisa desse tipo, e perdeu, entre aspas, o tempo dele para poder ensinar uma pessoa que seria concorrente dele a fazer uma declaração que, pô, todo mundo teria que saber, digamos assim, eu sei e tu não sabe, é o que todo mundo pensa que tem que acontecer. E o C3 seria justamente para quebrar isso, né? Porque você falou aí... o nível de uma forma como nunca foi elevada, como nunca foi elevado, porque hoje a gente tem 3 entidades aqui, que é o sindicato dos empregados, dos funcionários, o sindicato dos empregadores e o conselho, digamos assim. E a gente vê que não existe uma união como deveria existir, na verdade. Então, talvez uma empresa de iniciativa privada, não estou falando mal de nenhuma das instituições, até porque eu faço parte do conselho. O C3 nasceu por conta do CRC Jovem, que o CRC Jovem que me abriu as portas de Pretória, inclusive, para conversar com o PH, conversar com o Jackson. Então, o C3 só existe por conta do Conselho Regional de Contabilidade. Porém, uma empresa de iniciativa privada, digamos assim, tem como objetivo fazer a união dessas três entidades, sindicato, empregados, empregadores e o próprio conselho como um todo. Então, a gente quer realmente elevar o nível da nossa profissão para que todo mundo seja valorizado. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é com relação a honorários, né? Os honorários de algumas classes, que a gente não precisa falar aqui, são tabelados e aí de quem cobra menos. A nossa briga de ver alguém realmente se desvalorizando é para que essa pessoa se valorize.
e não você se desvalorizar para poder concorrer com aquela pessoa. Então a gente sempre fala lá, bicho, fulano deveria cobrar um pouco mais, pô. Fulano daqui a pouco tá vendo, vai ver a dificuldade que a gente tá sofrendo. Inclusive eu tô vendo isso agora. Eu tô tendo uma dificuldade para capacitar, digamos assim, para melhorar a mão de obra que a gente já tem hoje, por conta de precificações erradas lá no começo do escritório. Lá no início, que não foi tão início assim, já foi até há pouco tempo aí, antes do C3. Então depois do C3 me deu uma luz, me clareou de uma forma que, bicho, eu via que estava me desvalorizando. E sem dúvidas, Hernando, com relação a isso, até mesmo para entender, né, nesses nossos encontros, qual o posicionamento de mercado que você quer para sua empresa. Perfeito. Porque, assim, inclusive, recentemente, existe muita questão hoje de PJização, um cliente lá veio querer comparar com serviços de internet, contabilizei, e assim, digo, meu irmão, gratidão, que Deus te acompanhe. Tchau. Não concorro com esse tipo de serviço. Então, se é isso que você está buscando, infelizmente, não é esse tipo de serviço que eu ofereço aqui. E aí tudo isso vem com base também na maturidade e nas discussões que a gente tem, né, internamente lá no C3, o que cada um busca para o seu negócio, né? Perfeito. No começo eu particularmente brigava com essas contabilidades. No começo eu dizia, contabilizei e fez 200, eu disse, eu faço 180. Então eu achava que eu conseguiria dar conta de tudo. E depois eu entendi que não. Então hoje eu converso com o cliente diz, fulano fez tanto. Tá bom, pode ficar com fulano sem problema nenhum. Aí o fulano deu tal orientação. Fulano errou nessa orientação. Mas se você quiser economizar, fica à vontade. E é de fato a formatação mesmo do negócio. E aí onde eu volto a dar um pouquinho a minha frase anterior, do posicionamento de cada um, do que cada um tem de diferencial no seu atendimento, nos seus processos internos, enfim. É isso. Esse lance de quem você quer atender foi até uma divergência na hora eu já falei sobre isso, na hora da criação do logotipo lá do escritório. Tipo, vocês querem atender quem? Eu dizia o meu sócio B. Então isso aí depois é que teve que ser definido, ainda não está muito bem definido, mas o C3 ele clareou de uma forma que, bicho, eu sei quem eu não quero atender. Eu atendo muita gente diferente, mas eu sei quem eu não quero atender. Então, sabendo quem você não quer atender, você já se diferencia um pouquinho. Porque eu vou falar até de uma colega que eu ajudo, ela em alguns processos, ela só atende e-mail, ela só quer atender e-mail, e tá tudo certo. Ela deve ter a base dela de e-mail lá, e ela ganha o dinheiro dela com isso. Quando surge uma empresa, sei lá, de lucro presumido, ela pede minha ajuda, eu auxilio ela, ganho o meu valor com relação a esse auxílio que eu dou para ela ganha com certeza em cima desse valor que eu cobrei, e continua atendendo só esses e-mails. Então, não sei quanto o MEI paga, se paga 100, se paga 120, mas não é o meu público-alvo. Não deixo de atender, mas não é o meu público-alvo. Eu só vim entender isso depois realmente das nossas reuniões. E só vim entender também que os problemas que eu passo, todo mundo já passou também. Sim. Então, para evitar de passar por esses problemas, é que a gente conversa e expõe todos eles. E até mesmo, acho que foi o encontro do Jackson que ele falou sobre a questão de formatação de produto. Porque assim, você muitas vezes não vai nem... Não atendo o MEI. Não, cara. Eu vou criar um produto específico para esse nicho. Agora ele não vai ter acesso a mim. Ele só vai ter acesso a mim uma vez por mês ou coisa do tipo para tirar consultoria. Vai ter uma pessoa específica. Então, é de fato uma definição. É criação de esteira de produtos, que foi um dos temas que a gente discutiu. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Cada um busca aquilo que vai agregar. Cada um vai formatar o seu negócio da maneira e as ideias que são compartilhadas lá justamente abrem esse horizonte para isso, né? Por isso que o sol nasce para todos e cada um vai em busca do seu. E aí o que é que a galera geralmente pensa? Tipo, ele não atende e-mail, só quer atender a empresa do lucro real. É outro tipo de empresa que eu não quero atender hoje, que não faz diferença para mim, não faria diferença para mim. Até depois do encontro lá de compliance com o Jason, quando eles falaram, eu acho que vocês falaram sobre as multas que pagam mensalmente, os riscos que existem, que é uma bomba relógio, dependendo do porte da empresa, do que essa empresa faz, eu comecei a pensar, bicho, será que eu quero crescer ao ponto de passar por isso e ganhar como pessoa física a mesma coisa que eu ganho hoje? Será que faz sentido? E aí a gente começa a se perguntar. E alguns amigos meus falavam, inclusive meu próprio sócio falava, eu não me vejo não, tipo, com 100 funcionários, assim, contabilidade. Não lembro se era ele ou quem era. Não me vejo com 100 funcionários. Eu disse, oxe, eu quero ter 1000 e tal. Hoje em dia eu já digo, bicho, será que vale a pena? Vamos pensar direitinho. Porque, por qual motivo? Aí a gente começa a tentar entender o motivo desse crescimento que você quer ter. É por dinheiro? Nem vá. O vulgo porquê individual, né? Exatamente, é o propósito. É por dinheiro? Não vá. Continue do jeito que você está, atendendo quem você já atende. A sua remuneração como pessoa física talvez não aumente muita coisa. Talvez aumente, talvez não. Mas se for por dinheiro, não vá, porque o risco é muito maior. E eu só vim entender isso
depois dos encontros, porque eu só queria dinheiro. E hoje em dia não faz muito sentido. Eu tenho que pelo menos parar, refletir um pouquinho, lógico que eu gosto, né? Mas parar e refletir um pouquinho depois disso tudo. Até com relação ao encontro que você liderou lá, de gestão de pessoas, bicho, aquilo ali eu divergia de tudo que ela falava praticamente. Tudo que ela estava falando eu estava divergindo. Diga 99,9%. 99,9% eu estava divergindo, só que depois eu parava e pensava. E hoje eu passo por alguns problemas que a gente falou lá. Alguns problemas eu digo, bicho, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não estou entendendo. Pô, como é que eu vou fazer? Aí começo a tentar entender. Da Iana não ouviu. Como é que eu vou resolver isso? Tem que voltar lá naquele encontro, pegar o material, pô, geração X, geração Y, geração, enfim, W. Alfa, que tem, beta, Que não quer trabalhar. A história da geração neném. Nem estuda, nem trabalha. É disso pra pior. E eu só vim ver isso em encontros pontuais. Aí, com base nisso, eu queria saber de vocês qual o encontro que mais impactou. Qual foi o mês que você... Mas peraí, tu dá qual nota para os membros do C3? Porque tu é cofundador, né? Tu criou uma expectativa. Então. E aí, foi atendida? Foi atendida. A única deficiência que eu sinto é realmente com as mulheres. Eu acho que falta um engajamento maior. Mas como um todo, né? Eu hoje coordeno o CRC Jovem, como vocês sabem. Faço parte do conselho como conselheiro também. E tudo que eu vejo lá, eu vejo uma falta de envolvimento das contadoras. A gente faz um evento só para mulheres, dá 15, 16. Eu faço um torneio de futebol, então 200 pessoas, 200 contadores. Então, pô, o homem está muito mais envolvido nos projetos, entra muito mais de cabeça, talvez por não se comparar, enfim, eu não sei o porquê, mas eu fico pensando que as mulheres não querem mostrar muito seus pontos fracos. E no C3, a primeira coisa que a gente pede quando quer entrar é estar disposto a mostrar o seu faturamento, número de clientes, quantidade de funcionário, a margem de lucro, percentual de inadimplência. Está disposto a fazer isso? Quem é que vai estar disposto a mostrar os seus pontos fracos? Poucas pessoas. Então, eu vejo que as mulheres tinham um pouco dessa dificuldade. Mas fora isso, eu daria um 9, 9,5 para todo mundo. Falta só o Samir, eu não vou dar nota pro Samir não, porque falta um encontro que ele vai liderar. Ele ainda vai liderar, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com vulnerabilidade, não. O que seria? Eu acho que é histórico, né? O contexto histórico é difícil. O preconceito ainda existe. E se observar, assim, pelo menos mentalmente, tá? Eu começo aqui a puxar algumas coisas. Eu não consigo me recordar de várias empresas contábeis com mulheres comando na de mulheres, entendeu? Exatamente. Assim, num contexto, pensando bem, se você vai olhar supostamente as maiores empresas contábeis aqui, eu não consigo me recordar de referências femininas, pelo menos aqui no nosso estado, assim, de mulheres que estão à frente, de fato, da gestão. No Brasil, Humberto, tipo, você vai para eventos, você vê a quantidade de homens que estão. Aí eu acho que é esse lance de cultura mesmo, até porque, assim, o escritório que eu me formei, digamos assim, era gerido por uma contadora que, pô, para mim era a referência máxima e ainda hoje é a referência. Só que eu via que ela tinha a casa dela para gerir depois da gestão da empresa. Então o homem tem essa regalia maior de, não sei, não entendo muito bem, mas é como se ele, irmão, eu vou e ponto. A mulher tem que pensar em várias outras situações, extra escritório de contabilidade, extra trabalho, extra profissão, para poder se comprometer a estar toda sexta-feira em determinado lugar, para poder ir num evento, viajar para ir para algum evento. Nem chegou para a gente, na verdade, opções e referências para que a gente pudesse ver se haveria disponibilidade ou não, né? Então, acho que nem chegou nesse ponto assim. Acho que é mais, de fato, algo cultural mesmo, enfim, a própria sociedade não entender o papel feminino e não dar essa oportunidade a todas as mulheres, mas enfim, acredito que agora a gente está quebrando algumas barreiras nesse sentido, né? O próprio conselho hoje tem uma presidente mulher, o sindicato é mulher, então acho que aos poucos a gente vai conseguindo essa representatividade. Top. No começo do C3, a gente perguntou o faturamento de todo mundo, perguntou o número de clientes. De forma resumida, vocês viram crescimento nas empresas de vocês após o C3 ou não? Está mais realmente ligado à parte... A melhoria está mais ligada à parte de gestão? Cara, falando lá, na nossa empresa, foi mais de fato a melhoria na parte de gestão. Crescimento mesmo de clientes, de faturamento, não. Aumentei a quantidade de colaboradores. Meu faturamento não aumentou também na mesma proporção, porque de fato foram algumas modificações de gestão mesmo, de processos, enfim.
O que lá a gente buscou, de fato, melhorar durante esse período foi a qualidade. Então, não que o faturamento não tenha crescido, mas, assim, o que aumentou foi a quantidade de colaboradores. Quando a gente iniciou para o que estamos hoje. Então, E a quantidade de ferramentas utilizadas sim, pelos colaboradores. então acaba que também a gente acabou contratando investindo em alguns outros sistemas, né, complementares. Então, lá, assim, posso lhe dizer que melhorias internas, mas de crescimento proporcionalmente falando, posso lhe considerar como neutro. Entendi. Houve também aumento de faturamento, assim como houve também aumento de quadro de colaboradores. Mas, assim, a MK não está na pegada dessa prospecção, assim, né? A gente vem também trabalhando internamente em alguns pontos. Eu acho que está tranquilo. Para o que se esperava, acredito até que quando a gente for rever os números vai ter um crescimento, obviamente, mas não diretamente pelo C3. Foi mais um processo mesmo interno, normal, comum, natural. Mas a mudança de mentalidade, sabe? Trazer, inclusive até o fato de eu estar lá e isso chegar para a equipe de alguma forma. Como é que foi hoje? Eu recebo mensagem depois do C3. E aí, quais foram os insights de hoje? E aí já tem as mensagenzinhas que eu já vou anotando e mandando, encaminhando. Então, essa mudança de mentalidade, essa troca, essa imagem, essa mensagem de que tem contadores ali se reunindo e tal. Enfim, foi muito maior. Até de colaboradores, que já passei pela AMPA, já passei pela ALB, já passei pela Pretória, e estão lá e vendo todo mundo junto, sabe? Dá uma sensação de pertencimento, de classe mesmo, muito mais forte. Acho que foi esse o maior legado, assim, até agora. Eu até vi isso acontecer, tipo, comigo, né? Acontece muito de, tipo, colaborador da MQ, colaborador da UP, chega lá e me seguir, chega lá e comentar uma publicação do C3, dizendo que gostou do tema que foi abordado e tal. Então, realmente, ver isso, para mim, é um diferencial para a classe contábil como um todo, que com certeza vai refletir nas nossas empresas futuramente. Sim. Então, realmente, era o que eu queria também deixar claro, para que não pense que é um grupo de maçom, digamos assim, que... Um grupo secreto. Um grupo secreto. Não é assim. A gente vai lá e compartilha informações, compartilha dica de gestão para fazer com que a empresa melhore e a classe como um todo também sinta que isso pode acontecer e não fique escondendo como se você tivesse com medo de perder um cliente, com medo de perder, sei lá, uma parceria com a certificadora talvez, um funcionário, enfim, para que isso não aconteça. O crescimento da empresa foram resultados, né? Acabou sendo, né, consequência, assim, do que a gente vem trocando. Entendi, arretado. E aí eu queria saber, caminhando já para o final, eu queria saber de vocês o que é que vocês esperam que o C3 faça como negócio, como um business, digamos assim. O que é que vocês esperam do C3 nos próximos passos, visto que esse mês agora, semana que vem, inclusive, a gente vai ter o nosso 12º encontro, se não me falha a memória, 12º, 11º, né? Acho que é 10º. Acho que é 11º. Mas, enfim, vai finalizar o ciclo de todos os membros para poder realmente sentarmos e definirmos mais 12 temas aí pelo próximo ano. O que é que vocês esperam do C3? Hoje só temos 10 pessoas, né? Saíram, inclusive, 2 pessoas aí do meio do caminho. Mas, assim, eu espero que a gente possa crescer ainda mesmo enquanto unidade, aumentando o leque, assim, de oportunidades, sabe? Acredito que a gente tem um potencial gigante de fomentar ainda mais essa classe dentro do nosso próprio estado, expandir um pouco isso para o Nordeste até. De trazer mentorias, de trazer pessoas para mais perto da gente, para que eles vejam o modelo que a gente está colocando, implantando e fazendo isso acontecer em outros lugares. Eu quero poder dar mais visibilidade, trazer um posicionamento ainda maior para o C3 nesse sentido, para que a gente possa expandir isso e poder fazer isso acontecer, sabe? Sair do que a gente tanto fala desses eventos, desse podcast, enfim, poder colocar em prática de fato isso e ter esse resultado ainda mais amplo para não limitar de fato a nós, né? Nós somente, nosso grupo, mas poder expandir, crescer isso. Então, se uma pessoa quiser ter uma mentoria com a Iana através de C3, você acha e se disponibilizaria a fazer? Sim, a gente precisa pensar nisso para difundir aí ainda mais. Perfeito. Cara, assim, o que eu espero de verdade desse projeto é a disseminação do conhecimento prático, né? Eu acredito que, assim, pegando a nossa parte institucional de formação, as pessoas que passam 4 anos sentadas numa cadeira de uma faculdade não saem prontas para o mercado de trabalho. Então, assim, o que eu vejo, o que eu projeto de futuro para o C3 é, de fato, uma escola de empreendedorismo Top. em gestão de pessoas,
em trazer coisas práticas para o dia a dia para que as pessoas aprendam. Porque a gente, como cultura lá na UP, a gente sempre tem essa formação de pessoas. E, assim, enquanto gestor, cara, me dá um orgulho absurdo de ver aquela pessoa que chegou a trabalhar com você 5 anos atrás e ver aquela transformação do profissional que muitas vezes está saindo por questão de ciclo mesmo, de mudança. Enfim, dá um orgulho enquanto gestor, independente de reconhecimento da outra parte. Mas, assim, dá um ar de satisfação enorme você ver a pessoa que chegou lá, tímida, sem conhecimento nenhum, porque a faculdade ela instrui de forma muito básica. Então, assim, você vê essa transformação por ter essa formação lá interna lá que a gente sempre buscou. O que eu vejo assim de verdade é de eventos práticos para o dia a dia, de atualizações profissionais para os profissionais da área. Então, o que eu vejo é nós transformarmos isso, o que a gente discute lá, em coisas práticas a serem utilizadas no dia a dia, né, em todo o contexto geral, não só na parte operacional, mas de fato nessa parte de gestão de pessoas, de treinamento, de ensinar. Top, top. Esse é realmente o objetivo do C3. C3 tem como espelho aí, como fonte de inspiração, o G4 Educação, que todo mundo aqui conhece. É realmente fazer uma escola de empreendedores, uma escola de negócios, falando sobre todos os temas que a gente já abordou. Isso de forma online e de forma presencial. Esse é um dos nossos objetivos. Além disso, oferecer mentorias para que a pessoa escolha qual dos membros ela quer ter ao seu lado para poder acompanhar aí nessa jornada, nessa trilha, que é a trilha do empreendedorismo, seja dentro da contabilidade ou não, até porque a gente dá suporte a centenas de clientes, poderia dizer até milhares, quando junta todo o grupo, milhares de clientes dos mais diversos segmentos. Então a gente realmente tem esse objetivo, além do que fazer os eventos, né, que a gente já vem programando aí há algum tempo, palestras, cursos, enfim, a gente realmente tem o G4 como espelho e como inspiração e vai fazer tudo que a gente realmente achar necessário para que a classe contábil seja valorizada como um todo e que os membros do grupo atualmente consigam realmente se desenvolver e capacitar cada vez mais pessoas. O grupo está fechado, esse que a gente faz parte hoje, mas a gente vai abrir a oportunidade para novos membros, então a gente vai estar sempre publicando lá no Instagram. Quem puder, siga C3 Network, siga lá a Up Contábil, que o MCZ, que o Humberto não tem Instagram, e Ana Lisa Oliveira, Hernando.Albuquerque no Instagram, e compartilha aí esse vídeo para todo mundo que você acha que precisa ouvir. Esse é só o primeiro episódio, pretendemos fazer mensalmente isso, né, Iana? Sim. Mensalmente. Pronto, agora tá... Agora firmou já, agora né? Então, se cuida agora, sim. No próximo a gente já vai falar um pouquinho sobre a fundação, como foi que a gente escolheu, onde foi que a gente estava, o que foi que a gente falou, tudo sobre o início do C3, para que depois a gente comece a abordar os temas que foram falados aí mensalmente, beleza? Obrigado pela presença, Humberto, obrigado Iana, obrigado Natália, que é a social media aí, que está sempre por trás das câmeras, que inclusive faz o nosso marketing, digamos assim, mas também está disponível para fazer o marketing de vários outros profissionais. Então, se vocês gostam dos nossos vídeos ou fotos, fala com a Natália que quem publica é ela, beleza? Considerações finais para os dois. Então, acho que agora a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? O início do podcast é trazer esse conhecimento, poder proporcionar mais momentos como esse. E é isso, assim, boas expectativas para que o futuro nos aguarde enquanto C3, enquanto membros. E bem feliz, de fato, de poder compartilhar disso, de sair dessa concorrência, desse clima pesado, para ter um clima bem mais amigável aí com todos vocês. Humberto. É isso aí, só agradecer pela oportunidade, né? Tamo junto até depois do fim. Isso, meu nasal. E é isso. Obrigado, pessoal, por assistir até aqui. Espero vocês nos próximos episódios, na verdade.